E muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos escutam em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Sou Mauro Afonso, engenheiro e mestre em ciências militares. E esse é mais um vídeo da nossa série Questões do Enem, cujo objetivo é ensinar como turbinar seus estudos para aprovação na faculdade desejada pelo Enem, analisando e resolvendo questões de anos anteriores. Como é um programa gravado, você vai poder rever quantas vezes quiser para esclarecer alguma dúvida que você tenha. E aí você vai poder memorizar e entender o conteúdo da questão que nós estamos analisando nesse dia. Hoje nós vamos resolver duas questões relativamente fáceis de Química e Biologia, 112 e 113 do caderno amarelo. Para quem tiver no Instagram, vai aparecer aqui em cima. Para quem tiver no YouTube, vai aparecer aqui desse meu lado. E, sem mais delongas, vamos lá então iniciar com a questão 112. Eu vou mostrar ela para vocês e vou ler. Apresentando a questão. É uma questão comprida, tem ali a fórmula de um detergente não biodegradável no meio da questão. O descarte de detergentes comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas, informação importante, ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo presente na composição de um detergente não biodegradável. Eu vou primeiro falar ao pedido, tá? Depois eu analiso um pouco essa molécula para vocês aí, com vocês aí, tá? Qual a modificação química na estrutura desse tensoativo o tornaria um detergente biodegradável? Aí tem as alternativas. Retirar a parte polar da molécula, eliminar as insaturações do anel aromático, trocar o grupo aniônico por um grupo neutro, trocar o grupo aniônico por um grupo catiônico, modificar a cadeia carbônica para a cadeia normal. Muito bem. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui dar uma apontada para vocês na molécula. É uma molécula orgânica de um detergente que tem aqui uma parte não ramificada, aqui um anel aromático e aqui uma parte polar. Então aqui nós temos a área apolar da molécula e a área polar. Então, para resolver essa questão, tem que ter um conhecimento básico do que é polaridade, apolaridade, polaridade sem o A, apolaridade com o A na frente. Os conceitos de cadeia ramificada e cadeia linear da química orgânica e também um pouco do funcionamento substâncias do tipo detergente que tornam a gordura parcialmente solúvel em água. Ela faz a água puxar a gordura que existe num prato, numa panela, por exemplo. Então, a parte do tensoativo do detergente, a estrutura de um tensoativo de um detergente é composta de uma parte polar, hidrofílica, que é onde está lá o sódio, esse Na aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou mexer aqui, ó. O Na, lá não. E esse rabinho aqui com o O, com enxofre, tudo isso aí é a parte polar da molécula. E uma parte apolar, hidrofóbica, que é essa parte aqui em cima,
que tem a cadeia ramificada de carbono e o anel aromático aqui. Isso daí, essa parte polar, faz que o detergente interaja com a água. Então ele é solúvel em água, um detergente, por causa da parte polar que ele possui. E ele é capaz de interagir, puxar, por assim dizer, como se fosse uma esponja, assim uma boa comparação física, puxar a gordura através da parte apolar. Então, isso daí é que torna um detergente, tá? O fato de ser solúvel em água e o fato de interagir com as gorduras, que são substâncias orgânicas. Mas, para que ele seja biodegradável, já está dizendo até no texto da questão que as bactérias não interagem com cadeias ramificadas. E essa fórmula aí, dá para ver bem a cadeia ramificada ali na hora que o carbono linear se une com o anel aromático. Tá certo? O anel aromático é aquele hexágono com aqueles tracinhos ali, né, duplos, que parecem tipo um sinal de igual, que eu estou passando aqui, a mãozinha, tá? Então aquilo ali é uma cadeia ramificada. Essa cadeia ramificada já está dizendo até no texto da questão que não é o ideal para que ele seja biodegradável, ou seja, que as bactérias ataquem-no para que ele se degrade e as substâncias elas se tornem inócuas ao meio ambiente. Isso é a biodegradabilidade. Essa daí ficou difícil. É o fato de ser biodegradável. Então vamos ver as alternativas que ele dá aqui. Retirar a parte polar da molécula. Se retira a parte polar da molécula, essa molécula ela se torna insolúvel em água. E isso para um detergente, com certeza, não vai ser uma propriedade adequada, além de não deixar o biodegradável necessariamente. Então, retirar a parte polar da molécula, a parte de baixo ali, que tem o sódio, o enxofre, não é uma boa solução. E nem mesmo pode tornar o biodegradável. Necessariamente. Eliminar as insaturações do anel aromático. Então as insaturações são aqueles sinaizinhos de igual que tem ali. Além de modificar as propriedades físico-químicas da molécula, do detergente, isso aí também não é o principal fator que vai torná-lo biodegradável. Ou seja, a cadeia ia continuar ramificada. A cadeia continua ramificada. Instantinho só, gente. Pronto. Um probleminha aqui, técnico. Continuando. Trocar o grupo aniônico por um grupo neutro. Mesma coisa que da alternativa A, de retirar a parte polar da molécula, vai alterar as características do detergente de interagir com a água e com as substâncias a serem removidas também, e não necessariamente afetaria o fato do detergente ser biodegradável, tá? Então também não é uma alternativa correta. A D, alterar o grupo aniônico por um grupo catiônico. Aí eu acho que é a pior de todas, né? Porque você vai tornar algo que tem uma parte polar e vai reduzir a polaridade, né? Ou seja, ia ficar dois cátions, ou uma parte menos positiva e outra mais positiva dentro da mesma molécula. Isso não seria uma alternativa correta, ia alterar várias propriedades químicas dentro dessa molécula. E além de alterar as propriedades químicas, ia reduzir a solubilidade do detergente em água, com certeza,
e também não seria um fator positivo, chave, para a biodegradabilidade do detergente. E finalmente chegamos então à alternativa E, que é a certa: modificar a cadeia carbônica para a cadeia normal. Isso daí é a alternação correta, porque as moléculas ramificadas são mais difíceis de serem quebradas por micro-organismos em comparação com moléculas de cadeia linear. Até está escrito lá no texto que as moléculas ramificadas elas são mais difíceis. Mas qual é a alternativa para a cadeia ramificada? É a cadeia linear de carbono. Ao tornar a cadeia carbônica linear, vai facilitar-se a degradação da molécula por micro-organismos e vai aumentar a biodegradabilidade do detergente. Então a alternativa correta nessa questão é a E, modificar a cadeia carbônica para a cadeia normal. As demais alternativas elas não focam diretamente no problema da biodegradabilidade do detergente e a sua facilidade de ser quebrada por micro-organismos. Então essa aí foi a 112, teria que ter um certo conhecimento aí do funcionamento de detergentes e ler atentamente a questão, tá? Muito bem. A questão 113 já é uma questão de biologia. Essa eu avalio como fácil devido à palavra DNA. Vamos lá. Questão 113. Deixa eu mudar aqui só. Um instantinho. Isso. Avaliação de substâncias genotóxicas. O ensaio de micronúcleos é um teste de avaliação de genotoxicidade que associa a presença de micronúcleos, pequenos núcleos que aparecem próximo aos núcleos das células, com lesões genéticas. Os micronúcleos são fragmentos de DNA, importante, encapsulados, provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Aí tem a origem da questão da bibliografia, e aí o pedido da banca. Os micronúcleos se originam dos nucleolos, lissossomos, ribossomos, mitocôndrias, cromossomos. Essa é uma questão para resolução rápida. Por quê? Devido àquela palavra DNA. Aonde existe DNA na célula? No núcleo. Primeira coisa. E no núcleo, quais são as estruturas adequadas pela natureza para a manipulação do DNA? São os cromossomos. Então, por que as outras alternativas não são corretas? Vamos começar pela que talvez desse mais dúvida. Nucleolos. São estruturas dentro do núcleo. Tudo bem. Então, realmente, DNA está dentro do núcleo e tal. Mas elas são responsáveis por produzir ribossomos. E não estão diretamente ligados à formação desses micronúcleos que eles falam na questão acima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da questão que seria interessante de falar. Ele fala fuso mitótico, então nós estamos falando da mitose, né? Nós estamos falando de uma divisão celular em que é duplicado o número de cromossomos para surgirem duas células, como no epitélio, tá certo? Então estamos falando não estamos falando de células sexuais, com certeza. Mitose já elimina isso aí, tá? O nucleolo, que seria uma alternativa que daria para pensar, porque está dentro do núcleo da célula, ela não está diretamente ligada ao processo. Que mais? Ele fala ali, lissossomos. Os lissossomos são as organelas celulares envolvidas na digestão e processamento de biomoléculas e não estão relacionadas
na origem dos micronúcleos. O lissossomo pode até consumir, eventualmente, um micronúcleo, porque ele é tipo um lixeiro da célula, um faxineiro, um responsável por tornar as reações bioquímicas dentro da célula equilibradas. Tudo que entra, sair o mínimo possível da célula, ela aproveitar o máximo possível. Então o lissossomo não está ligado na origem, pode até se utilizar para eliminar o micronúcleo que existe. Não está falado isso na questão, e também não é só conhecimento que pode ser usado numa outra questão lá para frente. Ribossomos são as organelas responsáveis pela síntese de proteínas da célula. Então, é uma fábrica ali de produtos biológicos da célula para que é utilizado dentro do metabolismo da célula. Então, também não estão ligados à formação do micronúcleos. Eles estão muito longe ali do DNA, que está dentro é uma parte integrante ali do cromossomo. Mitocôndria. A mitocôndria é a usina de energia da célula. Também está longe do DNA e não está ligada à formação de micronúcleos. E, finalmente, cromossomos. Os cromossomos são as estruturas compostas de DNA e proteínas que formam a informação genética da célula. Durante a divisão celular, danos ou falhas na segregação dos cromossomos podem levar à formação de fragmentos de DNA, que não são incorporados aos núcleos das células filhas, resultando na formação dos micronúcleos, que é citada ali na bibliografia. Então a alternativa correta é a E. Os micronúcleos se originam de fragmentos de cromossomos que, por alguma razão, um defeito biológico, não foram corretamente incorporados ao núcleo principal da célula durante a divisão celular. E essa foi nossa aula de hoje, 2 questões relativamente fáceis para resolver rápido e sobrar tempo para as outras questões. E, mais uma vez, eu peço que todos aí prestigiem nosso vídeo, comentando, dando like. Peço também para acompanhar lá na bio do Instagram nosso vídeo no YouTube, onde eu tenho condições de fazer um material mais rico. E não esquece o pacote, né? Curte, compartilha, comenta, indica aí para os companheiros, que aqui nós vamos dar várias dicas de como ser aprovado no Enem. Eu fui aprovado, no caso foi Radiologia da Santa Casa. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode fazer ali, pessoal do Instagram, querendo fazer alguma pergunta, tá? Algum comentário dessas 2 questões? Eu tô no início agora, gente, eu tô tratando primeiro química, física, porque eu sou engenheiro e eu tô estudando mais as outras matérias, né? A gente sempre é mais fraco em alguma coisa, mais forte em outras. Então, física, química, biologia, eu estudei enfermagem, então também tive que estudar muita biologia e bioquímica por causa disso, eu estou mais forte. A parte de humanas, a maioria do pessoal vai bem em humanas. A verdade é a seguinte, normalmente o pessoal consegue estudar bem humanas. Aí tem matemática, né, finalmente, que eu estou dando uma melhorada na minha matemática também, para fazer uma aula mais explicativa possível, como os bons professores de matemática que eu tive. E mais uma vez, então, ninguém perguntou nada aqui, nós vamos encerrando o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Quinta-feira temos nossa próxima live. E mais uma vez, segue a gente lá no Instagram, segue a gente também no YouTube, onde a nossa capacidade didática é um pouco melhor, as questões são resolvidas de uma forma mais animada, com mais detalhes, tá bom? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos e bons estudos. Quem chega na frente bebe água limpa, e é uma boa hora para começar a estudar e não deixar para a última hora. Até mais!